Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor João Flávio Martinez, presidente do CACP, em mais um vídeo explicativo e apologético, dando para você ou fornecendo para você ferramentas para que você possa trabalhar no seu dia a dia na resposta ao mundo sectário. Hoje nós vamos estudar uma questão envolvendo um argumento das testemunhas de Jeová e uma palavra grega chamada proskinel. Então nós vamos tentar explicar para você como você pode responder às questões envolvendo essa palavra. Mas muitos me perguntam, pastor, como eu posso consultar o grego do Novo Testamento se eu não sei grego? Realmente, se você for fazer uma exegese, é meio complicado para você fazer uma consulta sem ter o conhecimento do grego, né? Mas dá para consultar algumas coisas, hoje tem ferramentas, há ferramentas disponíveis para você fazer a sua pesquisa e até exegeses prontas do texto e o argumento desse texto. Existe o Novo Testamento explicado versículo por versículo do Dr. Norman Champlin, da editora, acho que Candeia. Esse é um livro que vale a pena você tê-lo e não é, digamos assim, tão custoso. Ele tem 6 volumes grandes, tudo mais, mas é uma obra que vale o investimento, tá certo? E é uma exegese pronta, tem o texto em grego, tem a tradução, tem a transliteração, e tem a tradução e tem a explicação de parte por partes de cada item do versículo, de cada colocação do versículo, de cada verbo, de cada afirmação. É uma obra muito interessante. Agora, se você quiser fazer uma consulta mais breve, né, eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Tá? Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave da editora CPAD. O que acontece com essa Bíblia? Por que ela é tão boa, tão espetacular? Porque quando você estiver lendo tanto o hebraico quanto o grego, ou seja, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, e você estiver consultando, lendo o texto em português e consultando ele no original, você pode ver um número, você vai observar um número que fica no versículo. Então, o verbo daquele versículo tem um número. E aí você pode consultá-lo tanto no hebraico quanto no grego. E geralmente a Bíblia tem a exegese da palavra, todas as possibilidades da palavra, aquele contexto que você está lendo, o que a palavra significa dentro daquela frase, daquele texto. Então, essa Bíblia aqui é muito boa, tá certo? Mas assim, você não vai ver a palavra em si no original. Então tem uma outra possibilidade que eu vou te ensinar agora. Como é que funciona? Primeiro você tem que ter isso aqui, ó. É o Novo Testamento interlinear. Do lado está o português e do outro está o grego, tá? É em torno de 120, 130 reais esse livro, esse Novo Testamento, e é um documento que você deveria ter na sua casa. Vale a pena para quem quer estudar a palavra de Deus, para quem quer consultar a palavra de Deus, tá? O outro documento que você deve ter para ajudar nesse trabalho é esse aqui, ó. Ele tem 2 volumes. Eu estou aqui com o volume 1, que é o que eu vou usar aqui para mostrar para você. Então, Concordância Fiel do Novo Testamento, da editora Fiel. Aqui no caso, olha aí, tá vendo? É o português grego. Então, eu vou lá e pego a palavra adorar, que é a palavra do nosso estudo aqui. Claro que tem várias palavras que significam adorar no Novo Testamento. Latria, quer dizer adorar. Hiperdulia, dulia e proskinel, que vem de prostrar, e quer dizer adorar também. No caso aqui é proskinel que nós vamos estudar, porque é muito usada essa palavra fora do contexto pelas testemunhas de Jeová. Já eu vou mostrar isso para vocês, e vou mostrar isso dentro do contexto da Bíblia, tradução do Novo Mundo. Tá? Mas então você tem, olha, eu fiz até aqui um desenho. Então você tem aqui, de baixo para cima é melhor você observar. Eu sei que às vezes não está muito nítido aí, mas vou ver se eu consigo colocar na tela para você, para ficar mais claro o texto. Olha lá, adorar. Transliteração da palavra proskinel. A palavra em grego está aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí o som que dá é proskinel. Quando você vai no dicionário, adorar, lá vai ter a transliteração e vai ter a palavra proskinel. Ok? Aí você pega na Bíblia em português, aonde fala a palavra adorar, e vem aonde? E vem aqui no interlinear. Por exemplo, Mateus 4, verso 10,
Vou colocar aqui. São Mateus 4, deixa eu mostro aqui para vocês. São Mateus capítulo 4, até marcado aqui na minha Bíblia, versículo 10. E ao Senhor teu Deus adorarás. Olha aqui a palavra proskinel, ó, tá marcada aqui com a flechinha. Tá vendo aí, ó? Dá para ver? Aí a flechinha vermelha. Proskinel. Essa palavra que você está vendo aí é essa palavra aqui, ó. Entendeu? Então você foi lá, procurou a palavra em português, adorar, tá? Achou a transliteração proskinel e, junto com a transliteração, tem a palavra no grego. Essas letras aí difíceis é o grego. Embaixo a transliteração, embaixo a tradução, adorar. Aí é só você identificá-las no interlinear. O que é fácil de você fazê-lo, porque você tem a língua portuguesa aqui, o texto em português e o texto em grego do lado. E mesmo o texto do lado que está em grego, tem a língua portuguesa embaixo, a tradução. Então é tranquilo fazer esse tipo de trabalho para identificar uma palavra. Tá? Então, mesmo que você não seja um conhecedor de grego, mesmo que você não tenha um aprofundamento em exegese, talvez você não fez um seminário, não teve oportunidade, com as ferramentas que nós temos hoje, nós podemos fazer a consulta em nossas casas, tá? E não é grande coisa o investimento. Eu acredito que aqui tem de investimento em torno aí de, sei lá, R$400, tá? Esse volume aqui, esse livro aqui em 2 volumes, deve custar uns 120, R$150, vamos pôr R$150 mais ou menos, tá? Depois tem o Novo Testamento, que é mais os 120. E se você quiser adquirir aquela Bíblia, eu não estou vendendo nada, tá? Estou só falando do material que é bom. Inclusive essa Bíblia aqui parece estar esgotada, tá? Que é a Bíblia Palavra-Chave. Só que esse material que você vai ter na sua casa, você vai tê-lo para sempre. Não é um material descartável, é um material que você vai estar sempre usando, sempre consultando, tá? E essa Bíblia aqui, ela tem a exegese da palavra, então ela tem todas as possibilidades da palavra. O dicionário também, tá? Ele não só dá a tradução, a transliteração, ele dá também a interpretação da palavra. Então, é muito bacana esse material, é um material que vale a pena você adquirir, e se você tiver esse material, você vai poder fazer análise. Por exemplo, Mateus 4,10, que eu acabei de citar para você, é a palavra de Jesus que disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus proskinel, e só a ele servirás. Então, adorar aqui é proskinel, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês vários versículos aonde as testemunhas de Jeová tiram a palavra proskinel do seu contexto. Por quê? E aí é complicado, né? Porque essa questão de contexto é realmente complicada. Essa palavra, ela pode ser traduzida por uma reverência respeitosa, que não precisa ser propriamente a Deus. Ok? Você pode prestar uma reverência ao governador, ao presidente, ao pastor, uma reverência. Não é pecado. Agora, quando se trata de Deus, essa reverência é de todo o coração somente a Deus. Esse proskinel só vai a Deus, de todo o coração. Você respeita as autoridades, você respeita o pastor da igreja, você pode até prestar a ele uma homenagem, um ato respeitoso, né? Quando nós estamos diante de uma autoridade civil, a gente vai cantar o hino nacional, a gente fica todo cheio de postura, ali respeitando aquele momento, diante do juiz. Nós, se fosse usar uma palavra grega, seria proskinel. A gente mantém um proskinel, uma reverência diante daquela autoridade. Tá ok? Entretanto, a mesma palavra, quando se aplica ao ato litúrgico, ela é adoração mesmo, e que só deve ser dada a Deus. Então nós vamos ver essa palavra proskinel em relação a Jesus Cristo e se ela realmente aplica-se no contexto de Cristo a uma adoração como está em Mateus 4,10. Tá bom? Nós vamos fazer essa observação, esse acompanhamento, e vai ser uma bênção esse estudo, e você vai crescer na graça e no conhecimento. Ok, pessoal? Então veja, segundo alguns teólogos, a palavra proskinel, referente a Jesus Cristo nos evangelhos, ela aparece 16 vezes. Não só nos evangelhos, no Novo Testamento, né? Ela aparece 16 vezes.
E eu aqui vou citar alguns textos para você, junto comigo, entender por que a nossa tradução usa a palavra adorar e não a palavra reverência ou homenagem. Porque na língua portuguesa nós dividimos o sentimento. O sentimento de prestar homenagem, de prestar reverência é uma coisa, e o sentimento de adorar a Deus é outra coisa. Para nós, na nossa língua, nós entendemos isso. Então, quando alguém verte uma tradução, ela tem que ser vertida transmitindo esse sentimento. E é isso que nós vamos observar em algumas questões feitas pelas Testemunhas de Jeová. Essa aqui é a tradução do Novo Mundo, das Sagradas Escrituras, está vendo aí? Tradução do Novo Mundo. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E quando a gente estuda comportamento humano, a gente observa que as pessoas elas vão perdendo a vergonha de errar. Né? Ainda ontem eu estava assistindo uma entrevista da Teresa Collor, ela falando que o cunhado dela caiu porque roubou uma elba. O crime do Collor, que foi documentado, era uma elba. E hoje o crime, a corrupção no Brasil é instituída. É quase que parte da realidade política do Brasil. Embora estão tentando mudar essa realidade, mas o fato está aí. Então, o pecado ele vai gerando essa perda de vergonha. Igual o casal que começa a adulterar, né? Eles começam a adulterar bem escondidinho. Depois vão perdendo a vergonha até serem pegos no ato de adultério, porque vão perdendo o respeito, perdendo o medo de serem vistos, e aí nós sabemos a história. Faz parte da sociologia, da antropologia humana. O Testemunho de Jeová, como é uma organização humana, para não falar coisas um tanto piores, né? Alguns afirmam com muita propriedade que é muito pior que isso, ou seja, uma organização de falsos profetas e até diabólica. Eles perderam a vergonha, porque a tradução do Novo Mundo até 2010, 2015, aquela capa preta, né? Ela vinha, os acréscimos que a Sociedade Torre Vigia fez na tradução deles, vinha em colchetes. Esses colchetes que, na verdade, mudam completamente o sentido da palavra. Vinham em colchetes. Aí, nessa nova tradução, acho que foi 2015, 2016 que ela saiu, eles perderam completamente a vergonha. E, de maneira despudorada, sem nenhum pudor, eles tiraram os colchetes. E agora só quem tem aquela outra Bíblia para comparar, ou a nossa Bíblia para ver aonde estão esses erros. Tá? Então, assim, é só para você ver como é que o pecado ele leva a pessoa ao abismo. É uma coisa que sem volta. Então vamos lá. Eu fiz aqui alguns textos, eu vou tentar colocar na tela, eu vou editar esse vídeo para te ajudar. Então eu começo com Mateus, capítulo 2, verso 11, que diz assim: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, prosquinel. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, aqui, a nossa Bíblia, Mateus 2,11, naquela visita dos magos do Oriente, ela retrata uma adoração. E por que nós interpretamos como uma adoração? Porque foi o que foi feito. Eles chegaram e se prostraram, adorando o menino. Tanto que quando eles encontram com Herodes, eles falam que eles queriam homenagear e honrar aquele que vinha de uma maneira toda diferente. Aquele que vinha de um jeito divino, de um jeito sublime. Então a ideia deles era uma veneração mesmo. Era uma adoração mesmo. Dizer que eles não adoraram o menino é deturpar o texto. Porque o ato que eles fizeram diante da criança é prosquinel. Eles se curvaram, eles adoraram aquele menino. Tá? Alguns até comentam que não seria nada demais para eles cometerem esse ato, visto que eles não eram judeus. Eles vinham de terras distantes, talvez até de mundo pagão, aonde venerar um homem não é coisa de outro mundo. No judaísmo, sim, é complicado a veneração a um homem, né? Mas dentro do contexto que aqueles homens chegaram ali, provavelmente não havia problema. E muitos teólogos corroboram com o que estou dizendo.
Nós não temos a origem religiosa desses homens. Nós temos a origem geográfica, mas não temos a origem religiosa deles. Então, a tradução bíblica está correta ao falar de adoração? Sim. Sim, eles vieram, inclusive, o contexto da estrela, o contexto da profecia, tá? Então mostra que eles realmente prostraram-se e prestaram uma adoração ao bebê Jesus Cristo, tá ok? Mateus 8:2, nós vamos encontrar em Mateus 8:2 outro texto que está inserida a palavra prosquinel, que diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, ele usa a palavra Kyrios, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, aqui a nossa Bíblia não fala de homenagem, nem de prostrar-se, fala de adorar mesmo. Porque ele tem esse ato, e ele coloca Cristo como Kyrios. A palavra Kyrios é uma das traduções da Septuaginta do Velho Testamento, que Septuaginta é a tradução do Velho Testamento. Quando o nome YHWH ou tetragrama era vertido para o grego, era vertido como Kyrios. E aqui ele chama Jesus de Kyrios, se prostra e adora. Ele faz uma adoração. Inclusive, esse homem sabia que só Deus, só Jeová pode curar. Só Jeová é Rafá. Só Jeová tinha o poder de cura. Então ele adora Jesus, sabendo que Jesus tem essa conexão, traz essa realidade de Deus. E ele então recebe a sua cura. E o texto deixa claro que ele fez a adoração, e veja que Jesus Cristo, ele não repreende o homem. O homem chega, se curva, adora, ele não fala nada. O mesmo ato, por exemplo, aconteceu lá na casa de Cornélio, acho que é Atos capítulo 10. Quando Pedro chega, Cornélio se prostra. Pedro não aceita. O mesmo acontece lá em Apocalipse com o anjo diante de João. João se prostra diante dele, prosquinel também. O anjo não aceita. Mas aqui Jesus não diz nada. Ele aceita a adoração vinda desse homem doente, que ele vai curá-lo. Então aqui é a manifestação de Jeová Rafá. O leproso se curva, adora e recebe o seu milagre. Por isso a nossa Bíblia traduz prosquinel aqui por adoração. Mateus 9:18 diz assim: dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe, um homem comandante, e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Por que os tradutores aqui não usam ele prestou uma homenagem ou ele prestou uma reverência a Jesus, e sim adorou? Pelo pedido dele, olha o contexto do pedido. Ele pede para Jesus ir ressuscitar a menina. Vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Quem tem esse poder é Deus. Mesmo no Velho Testamento, nos milagres de ressurreição que houveram no Velho Testamento, os profetas oram a Deus e pedem para o Espírito, para Deus trazer o Espírito de volta. E aqui não, o homem, porque a gente tem que analisar a intenção do coração do homem. Ele vem e fala: você vai pôr a mão sobre minha filha e vai ressuscitá-la. Ela vai viver novamente. Então, o autor, o tradutor vai traduzir corretamente prosquinel por adoração. E ele deu um ato de adoração. Ele se curva, adora e fala ainda que Jesus tem o poder de dar a vida a um morto. Não há dúvida que é prosquinel, que é adoração, aliás. Tá ok? Depois nós temos Mateus 14:33, quando Jesus anda sobre as águas. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus havia acabado de andar sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas, depois resgata Pedro, aquela história toda. Vai para o barco e o pessoal adora ele. Não há outro contexto, é adoração mesmo. Não há homenagem, não. Eles adoram. Quem é que não ia adorar também um homem que anda sobre as águas? Não é um homem, é Deus. Então ali Jesus recebe uma adoração. E ele não há, da parte dele, ele não faz nenhuma repreensão aos discípulos. Ele recebe a adoração aos discípulos. Tá ok? Então, novamente a tradução aqui não é homenagem. Imagine vocês, Jesus vem andando sobre as águas, entra no barco, aí os discípulos prestam-lhe uma homenagem.
Não é o contexto. O contexto deixa claro, Jesus aqui é adorado. Depois, um pouquinho mais para frente, em Mateus capítulo 15, do verso 25 ao 28, diz o texto bíblico: então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. É a história da mulher cirofenícia. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Quírios de novo, tá? Senhor é sempre Quírios aqui. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, Mateus 15, de 25 a 28, a mulher cirofenícia, ela adora Jesus. Primeiro, como ela não era uma mulher judia, não fazia parte da tradição judaica, era bem mais fácil para ela adorar Jesus, ou adorar qualquer pessoa que fizesse um grande milagre. Esse é o contexto, tá? E outra coisa, a reverência que ela prostrou-se, o jeito que ela prostrou-se e o pedido que ela fez, o tradutor não teve dúvida. Prosquinel aqui não é homenagem, não é respeito, é adoração. Ela adora Jesus e recebe o milagre da parte do Salvador. Versículo de Mateus 20, 21 a 21. Mateus 20, de 20 a 21, diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido, e diz-lhes: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Então aqui, não é de surpreender que a palavra venha vertida para adoração mesmo. Porque ela estava falando muito mais de um respeito de um reino físico, ela está falando de um reino espiritual. A mãe dos meninos Zebedeus, dos filhos de Zebedeu, ela pede algo já visionando o reino escatológico de Cristo. Então, ela fala desse reino onde o Messias reinaria. E ela faz uma adoração. Dificilmente aqui nós poderíamos verter a palavra para uma homenagem profunda, porque ela adora realmente a Jesus e pede para os seus filhos estarem ao lado dele na vida futura ou no reino futuro. Então, novamente, o tradutor vai traduzir prosquinel por adoração. Depois nós temos Mateus 28, 9, que diz assim: indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Aqui é o Jesus ressurreto. Não há dúvida que houve adoração. Era o Jesus ressurreto. Aquele que estava morto, agora estava vivo. As mulheres, quando viram isso, dobraram seus joelhos e prosquinel, e adoraram. O autor bíblico não tem dúvida por traduzir adoração. Veja que todos os textos do prosquinel na nossa Bíblia é traduzido por adorar. Porque a intenção do texto é límpida, clara. Quando você pega aqui, você não encontra a palavra adorar a Jesus. É até engraçado, porque quando o prosquinel é para o diabo, é adorar. Quando o prosquinel é para os anjos, é adorar. Quando o prosquinel é para os homens, é adorar. Mas quando o prosquinel é para Jesus, aí é prestar homenagem. Veja a honestidade deles. Muito bem. Aqui em Mateus 26, do 16 ao 18, nós vamos encontrar também o seguinte: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja, não há dúvida pelo contexto também que a adoração aqui, prosquinel, é adorar mesmo, não é prestar homenagem. Pastor, como é que o senhor fala isso? É só continuar lendo o texto. O próprio Cristo fala: todo o poder me é dado no céu e na terra. Ora, quem tem todo o poder? Quem é todo onipotente? Só Deus. Então, o próprio contexto do texto mostra que Jesus se identifica com o Pai, com Deus, com o Todo-Poderoso, e ele ainda recebe a adoração dos seus discípulos. Claramente, o tradutor não tem dúvida. O prosquinel aqui é adorar. Depois, Marcos 5, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse:
Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui é os demônios, lá em Gadara, né? Que adoram a Jesus. Eles adoram mesmo. Eles se curvam mesmo. Eles sabiam que Jesus era Deus. Eles sabiam que Jesus era todo-poderoso, que Jesus era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o autor também, o tradutor, perdão, não há dúvida, ele já verte a palavra prosquinel para adoração. Depois, Marcos 15, 19, e feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. Por que aqui está falando da zombaria que fizeram com ele? Por que aqui colocaram a palavra adoraram? Claro que essa adoração não foi verdadeira. Mas eles estavam fingindo o quê? Uma adoração, uma veneração. Não era verdadeiro, era zombeteiro. Mas o tradutor tem que verter para designar o que o coração deles queriam dizer. Que era uma adoração, uma veneração. Você é mais que um rei, você é um semideus, você é um deus. E os romanos ali zombam dele, e nessa zombaria fingem uma adoração. Então a palavra, de novo, tem que ser vertida como adoração. Depois, João 9,38, e ele disse, creio, Senhor, e o ex-cego o adorou. Então aquele cego que Jesus cura, e depois ele volta e descobre quem o curou. E quando ele descobre quem o curou, novamente a ideia de Jeová Rafá, o Deus que cura, esse cego se curva e adora o Senhor. Novamente, não há dúvida na tradução, e o tradutor vai verter por adoração, a mesma que é dada a Deus, porque houve um milagre aqui de envergadura altamente complexa. Você imagina um homem que nunca tinha visto, cego, né? Um grande milagre, todo mundo acompanhou esse milagre ali na família dele, os próprios sacerdotes conferiram que o milagre aconteceu, e agora ele se encontra com o seu mestre que o curou, e a ele presta adoração. Hebreus 1,6, esse texto aqui, as próprias testemunhas de Jeová, e o contexto deixa claro que é adoração. Tanto que a Bíblia de capa verde da tradução do Novo Mundo traduz por adoração. E todos os anjos de Deus o adorem. Está até na tradução do Novo Mundo. Porque o contexto, o próprio Pai chama o Filho de Deus. Tá certo? As testemunhas de Jeová, ela chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, ainda que se traduza por adoração, aqui é uma adoração relativa. Então, quer dizer, mesmo as testemunhas de Jeová, diante desse texto, ele é tão contundente, que elas ficam assim constrangidas em só traduzir por homenagem. Então eles chegam a dizer que se porventura for traduzido por adorar, tem que ser uma adoração relativa. E depois, um outro texto, eles mesmos vão dizer que a adoração relativa é coisa de paganismo, é coisa de idolatria. Por fim, Apocalipse 5,14 vai dizer, e os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre, referindo-se a Jesus Cristo. Aqui não há um pingo de dúvida. Aqui a adoração no contexto celeste é ao Cordeiro. O Cordeiro recebe a adoração. Então aqui eu estou dando para você alguns textos, né, mostrando que todas as vezes que prosquinel aparece para Jesus, a nossa Bíblia verte por adorar, nós temos o porquê nós vertemos por adorar. Tá? Faltou um texto aqui em Mateus capítulo 2, quando o rei fala o Herodes fala para os magos, olha, acha o menino para que eu adore também. É óbvio que ele não ia prestar uma adoração verdadeira, ele queria matar Jesus. Mas ele vai no mesmo espírito dos magos. Se os magos queriam adorar, ele inventa que ele também queria adorar. Por isso a nossa Bíblia traduz por adorar e não prestar homenagem. Mas a testemunha de Jeová desleal tenta explicar esse texto dizendo, tá vendo? Herodes não queria adorar Jesus, queria matá-lo. Então o tradutor errou por verter a tradução adorar. Não errou. O tradutor acertou. Por quê? Porque ele queria enganar os magos. Se ele não fala que vai adorar o menino, tá? Ele não engana os magos. Tanto que, ainda que falando, não enganou. Porque os magos tiveram a revelação do que realmente queria o Herodes e saíram por outro caminho e não revelaram onde estava o menino. E José foge para o Egito. Tá? Então, você que estuda aí com a testemunha de Jeová,
Convida ela para consultar o Novo Testamento grego interlinear. Eles têm um também, chama Diaglotão. Outro dia eu estava na rua, eu perguntei para uma mulher, a senhora já leu, já viu o grego dos textos bíblicos do Novo Testamento? Ela, não, nós temos tudo. Nossa Bíblia está em grego, em mais de 200 idiomas. Eu falei, não, a senhora não entendeu. Estou falando da tradução bíblica. Ah, nós temos tudo. Eu falei, então a senhora conhece o Diaglotão? Aí ela olhou para a menina do lado e falou assim, quem que é esse mesmo? Como se Diaglotão fosse uma pessoa. Mas Diaglotão é o interlinear que a Sociedade de Torre de Vigia usava nos Estados Unidos. E se a Testemunha de Jeová é mais antiga, geralmente ela tem esse Diaglotão, que é o interlinear. E nesse interlinear dá para ver os erros da tradução do Novo Mundo e as deturpações dessa tradução. O pastor Natanael Rinaldi, no seu memorial, lá em Santos, ele tem esse Diaglotão, que é muito interessante. Tá bom? Gente, está feito mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, possa te dar uma ideia, uma compreensão maior dos fatos bíblicos. Também eu quis desmistificar aqui que porque você não é professor de grego, de hebraico, você não pode fazer uma consulta profunda da Bíblia. Você pode, já existe ferramenta, tá? Hoje as ferramentas elas estão aí disponíveis, não são tão caras, ok? Vale a pena ter esse material em casa, tá? Então assim, nós podemos evitar de sermos enganados. É claro que isso tudo dá trabalho. Não é fácil estudar a Bíblia, não é fácil fazer tais pesquisas, dá mais, digamos assim, fadiga, né? Alguns se sentem fadigados, tem que fazer isso, tem que... não é mais como antigamente, que você simplesmente falava, ou o pastor falava, o pastor falou. Não, as pessoas querem ver. Tá, onde é que está isso? Por que prosquilhar aqui não é prestar homenagem, ou não é honra, e sim adoração? Você tem que explicar. É o contexto que vai explicar, e você tem que mostrar para a pessoa. Tá certo? Então, meu querido, adquira esse material, entre no site do cacp.org.br, crie juízo, né? Adquira conhecimento, venha aprender mais e mais. Terminando esse vídeo, eu peço para você, por favor, clicar aí no joinha, dar um like, inscrever-se no canal e também compartilhar o nosso vídeo, tá ok? Compartilhe, use o nosso material, estamos disponíveis. O meu WhatsApp é o 17 98817 8448. Está aí na tela meu WhatsApp, você pode entrar em contato, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.